Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada irmão, irmã, nesta bonita manhã, nesse dia que é separado para nosso louvor, para a nossa comunhão em conjunto e juntos também aprendermos na palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Do versículo 1 até o versículo 14. Romanos, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 14. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Deus tem duas formas de tratar, de resolver os nossos problemas diante dele. Nós vivemos duas situações muito específicas. A primeira são os nossos pecados, que foram cometidos, conscientes ou não, voluntários ou não, intencionais ou acidentais. O fato é que, aos olhos de Deus, à luz da sua palavra, todos pecaram e foram afastados, destituídos da glória de Deus. Não há nenhum ser humano, não há quem não peque, não há justo nenhum sequer diante de Deus. A Bíblia é muito clara nesse sentido, a condição do ser humano pecador diante de Deus, irremediavelmente pecador. Irremediavelmente numa situação que desagrada a Deus. E o ser humano não pode sair dessa condição de pecado por si mesmo.
voluntariamente, a partir das suas próprias forças e energias. Essa é uma situação de todos nós, todos os seres humanos. Mas existe uma outra situação, é vencer o poder do pecado que está em nós. Na primeira circunstância, só existe uma solução: a morte de um justo. É a forma que Deus estabeleceu. No Antigo Testamento nós lemos aquelas preparações, aqueles sacrifícios no Antigo Testamento. Uma vítima inocente era sacrificada pelo pecado, para que aquela pessoa provisoriamente, temporariamente, pudesse ser aceita por Deus. Nós vemos isso desde lá do Jardim do Éden, quando os nossos primeiros pais pecaram, e eles viram-se nus. Diz o texto bíblico que eles fizeram para si vestimentas de folhas de uma árvore. Mas Deus fez uma outra vestimenta, e para fazer aquela outra vestimenta, fez da pele de um animal. Um animal precisou ser morto, sacrificado. Um animal deu a sua vida para que eles pudessem ser vestidos, porque a vestidura que eles haviam feito por eles mesmos não era aceitável aos olhos de Deus. Ali já está exemplificando como que Deus trata o pecado, e o pecado produz morte. E nesse sentido o animal está recebendo esta morte pelos nossos pecados. Então a primeira forma de Deus tratar o pecado é o sacrifício, o sangue derramado. Sangue derramado. Isto é para Deus. Nós não podemos pagar por nós mesmos o preço do nosso pecado. Nós não temos condições de pagar. É impossível. É necessário que um justo pague no nosso lugar. E Jesus fez isto. Algum tempo atrás, conversando com um líder espírita, ele disse para mim: as dívidas são pessoais e intransferíveis. Ou seja, esta compreensão que o ser humano, cada um tem que pagar a sua conta, cada um paga o seu débito. Mas a Bíblia diz, a Bíblia nos ensina que esta dívida você nunca poderá saldá-la, nunca poderá pagá-la, a não ser que Deus estabeleça uma forma, o derramamento do sangue do Senhor Jesus, a forma que Deus encontrou. Deus poderia fazer de outra maneira? Poderia, mas Ele escolheu esta maneira e estabeleceu esta forma para que os nossos pecados fossem lavados, pagos pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos torna aceitáveis aos olhos de Deus. O sangue de Cristo tem a provisão para resolver o problema da nossa dívida, um problema que é também legal. Ou seja, quebramos uma lei de Deus. E a forma que Deus estabeleceu é o sangue de Cristo, derramado por nós na cruz. Mas este é um aspecto da obra de Deus. E o texto de Romanos, capítulo 6, fala de um outro aspecto da obra de Deus na nossa vida, que é a cruz. O sangue resolve o problema da nossa dívida, a dimensão penal, jurídica, legal, diante de Deus. Mas há um tratamento com relação à nossa natureza, à nossa índole, ao nosso caráter, ao nosso temperamento. E esse tratamento é feito pela cruz de Cristo. É através da cruz de Cristo que Deus trata o nosso comportamento, trata a nossa conduta, trata o nosso ser. Não existe outra forma senão a cruz. Às vezes a gente pergunta o que significa a cruz para o cristão.
Muita gente pensa, cruz é minha sogra. Cruz é meu patrão. A cruz é um filho que anda por caminhos pervertidos. A cruz é meu vizinho. A cruz é aquele irmão na igreja que só me perturba, que só me critica. Mas a cruz não é isto. A cruz é um tratamento de Deus na nossa vida. A cruz é a forma que Deus escolheu para tratar e remover a poluição do pecado. O pecado deixa sequelas em nós. O pecado deixa em nós a sua marca e é preciso tratar isso. É como se um carro velho, você tem um carro velho que está todo esculhambado, o motor está batendo, a lataria está toda comida pela ferrugem, e às vezes você tenta fazer algum remendo nesse carro, como alguns fazem para passar para diante. Coloca ali uma massa, coloca uma tinta por cima, pinta, e dá uma lava, dá uma embelezada no carro para passar para frente, mas o carro continua velho, comprometido, num estado deplorável. Na verdade, o que às vezes a gente tenta fazer é mais ou menos isso. Às vezes a gente tenta dar uma melhorada na nossa vida. A gente tenta às vezes dar uma melhorada cosmética na aparência. Mas o problema real, lá no fundo, permanece. E esse problema só é resolvido pela cruz de Cristo. Este é o tratamento de Deus. Talvez os irmãos perguntem, mas como é que funciona isto? O texto de Romanos diz sobre a cruz, nós fomos unidos com Ele na sua morte. E seremos também na semelhança da sua ressurreição. Quando nós fomos batizados, e isso aqui não é uma questão de sentimento, esta é uma realidade teológica, esta é uma realidade diante dos olhos de Deus. Quando você foi batizado, nós fomos incluídos na morte de Cristo. Nós somos incluídos também ali na morte de Cristo para que também morramos juntamente com Cristo, para que a partir desta união com Cristo, ressurja a pessoa que Deus deseja criar em nós. A Bíblia fala de novo nascimento. A Bíblia fala que é preciso nascer de novo para entrar, para pertencer, para discernir o reino de Deus, para experimentar o reino de Deus. Sem novo nascimento, ninguém entra no reino de Deus. A gente pode ter anos e anos de banco de igreja. A família pode ser tradicional na igreja, mas sem a experiência do novo nascimento, não participamos do reino de Deus. Jesus que disse isso. Se alguém não nascer de novo, esse novo nascimento se dá pela morte e pela ressurreição. É quando somos unidos a Cristo pelo batismo. Ali morre o velho homem, o velho ser, a velha mulher. Ali morre e ali nasce uma nova criatura. Só que esta nova criatura ainda traz os resquícios do pecado. Ainda traz dentro de si o remanescente do pecado que precisa ser eliminado. Legalmente, juridicamente está morto. Mas na prática o pecado ainda continua afetando, contaminando as nossas ações, o nosso comportamento. Aos olhos de Deus, ali morreu a velha criatura, mas a velha natureza ainda teima em ocupar um espaço que legalmente
não lhe pertence mais. E aqui entra a nossa responsabilidade. Há coisas que nós não podemos fazer. Você não pode mudar a sua vida por você mesmo. Você não pode tornar-se uma nova criatura por você mesmo. Isso não está em você. Este é um poder que vem de Deus. Você não pode se auto-regenerar. Você não pode auto-transformar-se. Esse não é um poder que está em nós. Este é um poder de Deus. Seu Espírito em nós que opera e que transforma e que muda. Agora, há coisas que estão ao nosso alcance. É permitir que esta obra, quando nós aceitamos a Cristo, recebemos a Cristo, nascemos de novo, agora sim, aqui está a nossa responsabilidade, aqui está a nossa tarefa. Por isso que Paulo diz, olha, vocês já foram unidos a Cristo pelo batismo. E ali na cruz morreu o velho ser humano. Ali na cruz morreu a velha natureza, a velha criatura, ela morreu. Agora está a nossa responsabilidade de fazer ela de fato permanecer morta. Esta é uma obra da cruz. E este é um processo muitas vezes doloroso e difícil. Porque a cruz não é uma coisa agradável. Às vezes a gente canta, quero estar ao pé da cruz, né? Um belo hino. Mas é preciso, não é estar ao pé da cruz, é preciso estar na cruz, é crucificando o velho eu, crucificando as paixões, crucificando a velha vontade, crucificando as inclinações, crucificando as minhas preferências, crucificando os meus desejos, crucificando o meu ego. Um dos maiores inimigos do crescimento do cristão não está fora, está dentro de nós mesmos, é o nosso ego, é o nosso eu que quer prevalecer, que quer dominar, que quer controlar. Queremos ser o centro, queremos que o mundo gire ao nosso redor, isso na família, nos nossos círculos de relacionamento, na igreja. Às vezes nós queremos que o nosso eu seja o centro. Quando eu não sou aceito, não sou entendido, não sou obedecido, não sou acatado, então nós ficamos feridos. Quantas vezes o nosso ego, na caminhada da igreja, o nosso ego às vezes aflora de uma tal maneira, que às vezes nós queremos impor a nossa opinião, a nossa maneira de ser, e nós queremos condicionar os nossos relacionamentos as pessoas aceitar a minha maneira de ser, a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir. Se não for do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, do jeito que eu penso, do jeito que eu acho. Este é o ego, o velho eu, que está querendo assumir um lugar que não lhe pertence. E que no lugar do ego deve estar a cruz de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, ele disse, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Meus irmãos, não é fácil dizer isto. Dizer que na minha vida nós vamos abrindo espaço, vamos saindo de cena, do centro do palco, do cenário, para dar lugar a Cristo, para que Cristo viva em mim. As atitudes de Cristo se reflitam na minha vida, para que as minhas palavras, os meus gestos, o meu comportamento, a minha maneira de pensar, de relacionar, reflitam o caráter de Cristo. E essa não é uma tarefa fácil. É por isso que Deus nos colocou na igreja, porque é na igreja que nós aprendemos esse processo, é convivendo uns com os outros, é que nós aprendemos, é porque é também no relacionamento que aflora o nosso ego, é no relacionamento que o nosso ego se manifesta, mas é também no relacionamento que nós temos a possibilidade de ver na caminhada, na companhia uns com os outros, quando somos ensinados, exortados, admoestados, consolados uns pelos outros.
Deus trabalhando o nosso caráter, Deus aperfeiçoando o nosso caráter, e nós vamos aprendendo que o que deve predominar não é o meu ego, as minhas opiniões, o meu sentimento, as minhas percepções, o meu gosto, a minha preferência. Mas eu sou capaz de olhar para o meu irmão, eu sou capaz de olhar para a minha comunidade, de caminhar junto e eu renunciar por conta do meu irmão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele ilustra também isto. Diz: vós, irmãos, que sois fortes, nós devemos suportar os fracos. Não é impor a minha opinião, mas nós devemos conviver uns com os outros e acolher uns aos outros, assim como Deus em Cristo nos acolheu. Deus nos coloca numa comunidade para sermos educados. Deus nos coloca numa comunidade para que a gente aprenda nos relacionamentos da vida cristã a perceber que não é como eu quero, não é a minha opinião, não é o meu sentimento, mas há coisas que nós precisamos aprender a renunciar em favor uns dos outros, por amor uns dos outros. Deus deseja criar em nós um novo ser. Este é o projeto de Deus. E Deus estabelece um caminho para que este novo ser, de fato, aflore, se manifeste. E o tratamento de Deus é a cruz. Não existe outro tratamento. E a cruz significa renúncia. Cruz significa entrega. Cruz significa você abdicar daquilo que eu acho que deva ser feito. É a minha opinião. E é abertura para ver e ouvir o que outro irmão sente, precisa, necessita. Não estou eu em primeiro lugar, mas é o irmão em primeiro lugar. Jesus deu a sua vida em favor dos seus irmãos. E Jesus deu a sua vida oferecendo na cruz, e nós devemos oferecer também a nossa vida em favor uns dos outros. Isso não é uma tarefa fácil. Isso não é uma tarefa fácil. Esta é uma caminhada para a vida. E por isso que cada dia nós precisamos entender o significado de viver como igreja, de viver como comunidade, experimentando morrer para a velha natureza, morrer crucificando o meu ego e vivendo uns para os outros, experimentando o espírito de comunidade que Deus deseja criar em nós. Que nós possamos cada dia entender isto, e hoje, ao celebrarmos a ceia do Senhor, nós possamos entender o significado profundo. Jesus deu a sua vida em nosso favor, e nós também devemos nos entregar a nossa vida num espírito de renúncia, num espírito de amor, para que experimentemos a boa, a santa e agradável vontade de Deus.